Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Alex de Almeida. E vamos dar continuidade na segunda parte no que diz respeito ao estudo de orientação ao Kambono, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, eu só vou aproveitar para dar um recadinho para vocês. É rápido. Eu criei esse canal Alex de Almeida com a intenção de poder levar um pouco de conhecimento àqueles que estão distantes, ok? Então assim, para que esse canal ele alcance outros corações, depende de você, como um trabalhador do canal Alex de Almeida. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo pix, não estou pedindo nada disso. A única coisa que eu peço para vocês, irmãos, é que vocês compartilhem o link do canal Alex de Almeida. Se inscreva no canal Alex de Almeida. E ao se inscrever, no caso de você estar assistindo um vídeo, que você deixe o seu like, deixe um comentário edificante e construtivo. Eu pergunto para as pessoas, olha, nós temos vídeos que tem 5.000 visualizações, tem 10 likes. Como é que isso pode acontecer, gente? Se não custa nada apertar aquele joinha ali. 5.000 visualizações num vídeo e 10 likes, 3 comentários. Ah, Alex, mas por que o like que você pede para dar like? Para que você pede para fazer comentário no vídeo? É porque isso dá relevância ao canal. Quando a plataforma ela entende que o canal está tendo visualização, que ela está recebendo like, que ela está interagindo, está tendo um bate-papo entre o canal e o inscrito, isso dá relevância para o canal. É onde eles vão conseguir fazer com que chegue ao maior alcance. Eles vão fazer esse papel também, de fazer essa distribuição. Se não tem o like, se não tem o comentário, eles vão entender que esse vídeo não é relevante. Aí a pessoa vai, me passa zap, fala que, poxa, foi muito bom, tá sendo muito bom, o estudo tá sendo maravilhoso, tá ótimo, tá beleza. Mas não deixa um like, não deixa um comentário. E eu respondo todos os comentários. Eu paro o que eu tô fazendo para responder comentário. Eu não deixo ninguém sem resposta. Porque isso é um comprometimento. Então eu peço a vocês como trabalhadores do canal Alex de Almeida, como eu não sou dono de nada. Eu sou um trabalhador, sou uma ferramenta. Eu peço a vocês, por favor, encarecidamente, compartilhe o link do canal para os seus amigos. Neste exato momento aqui que nós estamos aqui fazendo esse vídeo, hoje, terça-feira, esse exato momento, tem um amigo nosso, um irmão nosso entregando um ente querido. Tem um amigo nosso que está com problema na parte da Umbanda, que precisa saber o que está acontecendo com ele. Então nós temos aqui vários vídeos. E por que a pessoa ela não consegue fazer esse compartilhamento, que não consegue deixar um like, que não consegue deixar um comentário? Se não custa nada, gente, não custa um centavo. Então eu peço a vocês, por favor, encarecidamente, verifique sua inscrição no canal. Quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Compartilhe o link do nosso canal para mais pessoas, lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, do Instagram. Ao assistir o vídeo, deixe um like, deixe um comentário, ok? Então é esse nosso recadinho que eu sempre estou pedindo, beleza? Nosso canal está crescendo aos pouquinhos, graças a Deus. Está alcançando vários corações, graças a Deus. Esse é o nosso trabalho, é ajudar, depois ajudar e depois ajudar, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui na segunda parte. Como ser um bom Kambone? Ter responsabilidade. Tanto quanto o médio de trabalho, o Kambono precisa conhecer a mediunidade e tudo o que diz respeito ao trabalho com a espiritualidade e as energias humanas, a fim de poder auxiliar eficientemente o dirigente do trabalho, os Kambonos iniciantes e os seus irmãos médios. Então aqui, o Kambono, ele não vai só servir de um auxiliar, ele também tem que buscar conhecimento, tem que buscar o saber de como é que funciona, com relação à mediunidade, com relação ao terreiro, com relação a atendimento, com relação a banhos, com relação a rituais, tudo, de tudo um pouco, todo mundo tem que saber, para que
não haja nenhum tipo de problema, de equívoco na hora de um atendimento. Correto? Então, é dever também, é dever do cambono buscar conhecimento, como quem busca um alimento, quem está com fome, ou quem busca beber água, quem está com sede. Ok? Então, o conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não só te libertará, mas também te ajudará. Então, assim, o cambono, ele precisa ter o conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do terreiro, dentro dos trabalhos, dentro do atendimento, para que ele possa ser um cambono eficiente, ok? Ter firmeza mental e emocional, evitar desequilíbrios emocionais, pensamentos que não correspondem ao trabalho em questão e que possam vir a comprometer a sua própria segurança, do médio, do grupo em si ou até mesmo do assistido. Evitar distrair-se com brincadeiras ou assuntos paralelos, pois a fraqueza de pensamento é a principal porta de entrada para os espíritos negativos, mal-estar e etc. Então aqui, ter firmeza mental e emocional no dia do trabalho é buscar sempre ter essa firmeza, esse controle emocional, mental. É aquilo que eu sempre falo, né? Eu digo para as pessoas. Se você está num dia de trabalho, por exemplo, como hoje, dia de terça-feira, eu tenho um trabalho na Casa Fraternidade e Luz. Então eu busco sempre fazer as coisas fluir da melhor forma possível nesse dia, por mais que sofra os ataques, porque hoje é dia de trabalho, ok? Hoje é dia de trabalho. Então o que acontece? As pessoas, elas acham que aqueles que estão dentro do trabalho, elas estão completamente protegidas. Nós estamos protegidos, mas não completamente, ok? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: nós, seres humanos, somos influenciados pelos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: sim, mais do que vocês imaginam. Então, os espíritos, eles estão nos influenciando o tempo todo. Tanto os espíritos de luz, quanto os espíritos das trevas. Hoje mesmo, eu não estou me sentindo bem. Eu acordei já, né? Não estou bem. Então, eu vou fazer o vídeo, estou fazendo o vídeo, mas não estou legal não. Hoje é dia de trabalho. Então, eu sei como é que as coisas funcionam. Então, eu busco ficar o mais tranquilo possível. Se eu estou disposto a esse trabalho, a trabalhar, a ajudar, a praticar a caridade, então eu tenho que me preparar para isso, ok? Emocionalmente e mentalmente. Então, quando aqui fala para o cambono, né, isso não é só para o cambono, mas também para o médio de incorporação. O que acontece antes dos trabalhos? O que é pedido, né, antes, que anteceda a um trabalho, né, de incorporação? Que o médium, ele um dia antes não coma carne, não pratique sexo, porque tudo isso é energia. Não entre em confusão, não busque baixar a sua vibração. Então são vários aspectos que eu vou falar um pouco mais para frente, que nós devemos preparar, né, esse nosso dia. Não só o médio de incorporação, mas também o cambono também. Porque isso tudo é um trabalho, é um conjunto. Nós vamos trabalhar junto. Médio de incorporação, cambono e espiritualidade. Então por isso que pede para que tenha uma firmeza mental e emocional, para que não haja um desequilíbrio emocional, né, com pensamentos negativos na hora do trabalho, ok? Então isso é muito importante, mas muito importante mesmo, porque isso pode comprometer a sua própria segurança, ou a do médium que está trabalhando, ou até mesmo do assistido que está indo ali, do consulente, né, que está ali indo para receber uma consulta, para pedir uma ajuda. Então, outra coisa também que é muito importante, que tenha que se vigiar, são evitar distrair-se, né, com brincadeiras ou assuntos paralelos, pois a fraqueza de pensamento é a principal porta de entrada para os espíritos negativos. Eles estão ali a todo tempo, só aguardando para que essa porta ela se abra. E quando ela abre, eles adentram com a sua permissão, ok? Não se esqueça que essa porta ela só abre pelo lado de dentro. Só você pode abrir essa porta. Não pense você que é o espírito das trevas que vai ficar abrindo essa porta, fechando, abrindo e fechando. Não. Ele vai ficar do lado de fora aguardando. No primeiro deslize, no primeiro pensamento, no primeiro descuido,
eles entram, porque a chave está do lado de dentro, do lado de fora não tem chave. Então essa porta ela só abre pelo lado de dentro, e é você que abre essa porta, ok? Ter compromisso com o terreiro, o grupo, os guias espirituais e os assistidos. Então isso aqui também é muito, muito importante, é ter o compromisso, né? Se você está dentro de um trabalho sério, se você aceitou trabalhar, se você aceitou praticar a caridade, se você aceitou tudo isso, você tem que ter o compromisso com o terreiro, você tem que ter o compromisso com o grupo que está trabalhando lá, tem que ter o compromisso com os guias espirituais e principalmente tem que ter compromisso com os consulentes, os assistidos. Ter compromisso com a casa que trabalha, conhecendo e observando os regulamentos internos e a doutrina, a fim de segui-los, explicá-los quando necessário e fazê-los cumprir se for o caso, dando o exemplo na disciplina, hierarquia e na ordem dentro do terreiro, colaborando sempre que possível com as iniciativas e campanhas do núcleo. Então aqui também, como eu falei, né, o compromisso com a casa, com o terreiro, né, conhecendo e observando todos os regulamentos da casa. Toda casa tem o seu regulamento interno, direitos e deveres. O regulamento interno nada mais é do que direitos e deveres. O que você pode fazer e o que você tem que seguir. Isso se chama hierarquia e disciplina. Então, se você quer adentrar a uma casa de umbanda, a um terreiro, para poder trabalhar, você tem que estar adepto, receptível a esse tipo de situação. É a doutrina, é o respeito, é a hierarquia, são os regulamentos internos, o que você pode e o que você não pode fazer, porque tem pessoas que não conseguem seguir regras. É difícil para ela. Ela só quer fazer aquilo que ela acha que é certo. E nem tudo que aquilo que ela faz é certo. Então, por isso existe um regulamento, não só dentro de um terreiro, mas esse regulamento, ele é um regulamento, vamos dizer assim, dentro de... é mundial, né? Todos os países têm suas leis. Isso são os regulamentos, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, são as leis, né? São as leis. Então, que a pessoa que vai adentrar, que vai iniciar um trabalho, tem que estar dentro desse conhecimento de que haverá dentro desse terreiro, dessa casa de umbanda ou de um centro kardecista, da igreja católica, da igreja evangélica, tem o seu regulamento interno, tem o seu regulamento interno. Então o cambono, ele tem que estar pronto para seguir o regulamento interno e seguir também a hierarquia e a disciplina, ok? Por que isso? Porque ele, sabendo do que pode e daquilo que não pode, ele também, como um trabalhador, ele vai auxiliar aqueles que estão chegando. Ó, isso não pode fazer, isso pode. Isso aqui não pode, isso aqui pode. Então você, como um cambono, não é que você vai ficar só ali na hora do trabalho mediúnico, juntamente com o médium incorporado, juntamente com a entidade. Não, você fora desse trabalho, você também tem o dever de estar explicando aquilo que você sabe para aqueles que estão chegando agora, os iniciantes, ok? Por isso que essa é a importância de ter o conhecimento dentro da casa, do terreiro, do seu regulamento interno e respeitar a hierarquia e a disciplina, ok? Ter compromisso com o grupo de trabalhadores em que atua, evitando faltar às reuniões sem motivos justos, ou faltar sem avisar o dirigente. Procurar ser sempre pontual nos trabalhos e atividades relativas, colaborar com a ordem e o bom andamento dos trabalhos. Então aqui também é muito importante, né, ter o compromisso com o grupo dos trabalhadores. O que é esse compromisso com os trabalhadores? Esse compromisso ele abrange, no que diz respeito, a se você vai poder ir no trabalho, se você não vai poder ir no trabalho, se você vai faltar, se você vai chegar mais tarde. Porque não só os encarnados, como a mãe do terreiro, os trabalhadores, o médium de incorporação, os outros cambonos, os assistidos, a própria espiritualidade, ela está contando com você naquele dia. Por exemplo, hoje terça-feira, é dia de trabalho. Então assim, se eu não estiver bem, se eu tiver algum compromisso, eu tenho que avisar com antecedência. Passar um WhatsApp para o grupo e falar, olha, hoje eu não vou poder ir, por quê? Porque eu tenho um compromisso, eu não consigo adiar esse compromisso já estava agendado há muito tempo. Olha, hoje eu não vou porque eu não estou bem, eu fui no médico e fui medicado e o médico pediu que eu ficasse em repouso. Então,
Isso é o respeito e o comprometimento com o grupo. É avisar. É avisar. Então, se você vai faltar uma reunião onde todos estão esperando por você, contando com você, que você possa ter, no mínimo, o respeito com o grupo de trabalhadores e com a própria espiritualidade, em avisar, ok? Porque se ninguém avisar, vamos dizer, são 100 trabalhadores. Nesse dia vão faltar 50 trabalhadores e ninguém vai avisar. Olha a falta de comprometimento, olha a falta de respeito. Por mais que o terreiro ele não seja uma firma, uma loja, um CNPJ onde tem o pagamento de dinheiro, né? Vamos dizer assim, uma empresa. Ali são trabalhadores trabalhando pela caridade, pelo amor, ajudando ao próximo, sem o tomar lá da cá, sem a barganha, sem receber um centavo por isso. Mas isso não impede que você tenha, né, o compromisso com o grupo, com a espiritualidade de avisar se você vai ou não vai trabalhar naquele dia. Beleza? Dando continuidade. Ter compromisso com os guias espirituais, lembrando que eles contam também com os cambonos para atuar na parte material, organizando o que for necessário para o bom andamento dos trabalhos a serem realizados. Os cambonos também são doadores de fluidos, que são utilizados para a sustentação, cura e harmonização do ambiente. Os guias espirituais devem ser atendidos sempre com presteza, atenção e respeito, independente da gíria de trabalho que estiver acontecendo. Então aqui, olha, ter o compromisso com os guias espirituais. Por quê? Porque os cambonos, ele tem a sua real importância dentro do terreiro, dentro dos trabalhos. Ok? Então a própria espiritualidade conta com isso. Porque o próprio cambono, quando ele está ali em atendimento juntamente com o médio de incorporação, juntamente com a entidade que está trabalhando, esse cambono ele está emanando, liberando fluidos para ajudar numa cura, num atendimento, numa sustentação de incorporação do médium, juntamente com a entidade. Então, isso tudo é um conjunto, onde a própria espiritualidade, ela conta com você, o próprio médium de incorporação conta com você. Por isso que eu digo que a parte do cambono, quem diz, ao contrário, com todo respeito, fala que o cambono não é tão importante assim, o médium de incorporação pode atender sem o cambono do lado. Eu discordo. Eu, Alex, discordo, tá? Com todo respeito, eu discordo. Tem pessoas que estão em vídeos falando que não tem problema nenhum, o cambono é importante, mas se você estiver dentro da sua casa e você vai fazer um atendimento e de repente é você e o seu amigo, seu vizinho da frente, seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, seu vizinho de trás, que está precisando de um atendimento, você vai lá, incorpora e você vai fazer o atendimento. Primeiro, eu, particularmente, pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que é bom evitar a incorporação dentro da sua residência. Tem um lugar específico para isso, que é o terreiro. O terreiro ele tem as suas fundações. Tem ali a trunqueira, tem a retaguarda da casa, que tem a proteção, tem o firmamento, tem todo o trabalho de um terreiro. A sua casa, ela já não tem isso, ok? É a sua residência, é onde você vai receber seus amigos, é onde você vai dormir, é onde você vai morar. Então, o terreiro é o terreiro, a casa é a casa. Mas as pessoas, de vez em quando acontece, né, de ter que incorporar, de ter que fazer alguma coisa. Beleza, tá. Mas eu, particularmente, eu digo, eu não sugiro isso. Tem um lugar apropriado. A não ser que é uma coisa de emergência. Olha, não tem jeito, não tem como levar para o terreiro agora para poder fazer o atendimento, não tem como juntar os trabalhadores para ajudar essa pessoa, que também é difícil, né? Então, assim, atende-se em casa. Por exemplo, a minha esposa incorpora e eu doutrino, então eu vou atender, eu vou cambonar ali, eu vou doutrinar, eu vou ajudar. Isso aí tudo bem, beleza. Mas se for em caso de, eu vou atender na minha casa, então já não é uma emergência. Você vai atender na sua casa, ok? Beleza. E nesse atendimento, essa pessoa que está fazendo vídeos, que faz vídeos na internet, fala, não precisa de cambono. É você que está atendendo um médio de incorporação, juntamente com o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Tá, e se acontecer algum problema? Quem é que vai socorrer? O assistido? O vizinho que está ali pedindo ajuda? Você que está incorporado? Como é que você vai agir? Olha a porta aberta que você está abrindo. Olha a porta que você está abrindo pelo lado de dentro. Eu falei o quê? Que a espiritualidade das trevas está do outro lado, só aguardando a primeira oportunidade. A oportunidade foi dada.
Qual é o problema de você chegar para esse vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás e falar para ele assim: olha, eu estou trabalhando num terreiro, o endereço é tal, o atendimento é tal, vai lá para que você possa ser atendido. Mas não, a pessoa, ela quer fazer a sua casa de um terreiro. Beleza. Então, aonde eu quero chegar nesse ponto, que eu me estendi um pouco, é que essa pessoa fala que se você fizer o atendimento dentro da sua casa, eu, por exemplo, sou um médico de incorporação, o meu vizinho está precisando de ajuda. Eu vou chamar meu vizinho aqui em casa, vou levar ele para o meu congá, e ali eu vou fazer a incorporação do caboclo. Eu vou trazer o caboclo para poder incorporar. E se eu precisar de alguma coisa? E se acontecer alguma coisa? Eu não sei o que vai acontecer. E se acontecer alguma coisa? Quem é que vai socorrer? Se o caboclo pedir tapete de Oxalá, o vizinho vai saber o que é tapete de Oxalá? Ele sabe que tapete de Oxalá é boldo? Se vier uma energia da esquerda que pedir marafo, ele sabe o que é marafo? Então, assim, são várias situações que o cambono, gente, não tem para onde correr. O cambono é muito importante, é essencial. Então, aqueles que falam que o cambono não é tão importante assim, eu discordo. Não vou falar nem que a pessoa está certa ou está errada. Eu, Alex, discordo. E eu tenho todo esse direito de discordar. Eu acho que para uma incorporação, para um trabalho de incorporação, tem que ser o médio de incorporação, a entidade que vai incorporar e o cambono ladeando, ali do lado para poder trabalhar, para poder auxiliar, ok? Vamos lá, onde eu parei? Ter compromisso com o grupo? Tá. Ter compromisso com os guias espirituais. Lembrando que eles... isso aqui eu já falei, né? Aqui, no caso, os cambonos também são doadores de fluidos, né? Que são utilizados para a sustentação, cura e harmonização do ambiente. Olha a importância. Olha a importância. Aqui está falando, gente, ó, os cambonos também são doadores de fluidos que são utilizados para sustentação. Qual é a sustentação? Médio de incorporação e entidade. Cura, se o médico estiver fazendo a cura. E a harmonização do ambiente. Fazendo a harmonização do ambiente, fazendo uma limpeza, o cambono está ali, ó, ladeando ali, ajudando. Os guias espirituais devem ser atendidos sempre com presteza, atenção e respeito, independente da gira de trabalho que estiver acontecendo. Então, todo respeito, todo, é pouco para com as entidades. As entidades, elas vêm para o trabalho com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Então, nós devemos retribuir em dobro isso, em dobro, ok? Ter compromisso com os assistidos, encarnados e desencarnados, que buscam ajuda no terreiro e devem ser recebidos e tratados com esmera, dedicação e educação. Então isso aqui é muito importante, gente. É muito importante. Quando fala que os trabalhos vão acontecer, como hoje, por exemplo, os trabalhos vão acontecer. Hoje é um trabalho de direita, onde vai ter trabalho de boiadeiro, marinheiro, baiano, caboclo, preto velho, preta velha. Então, nesse trabalho aqui, essas entidades, através do médio de incorporação, eles vão fazer os atendimentos. E aí, nesses atendimentos, eles vão estar ajudando encarnados e desencarnados. As pessoas acham que, quando acontece uma gira, ela só vai servir para os encarnados, os assistidos, os consulentes, que vão procurar ajuda. Enganados, vocês estão completamente enganados. Se vamos dar um exemplo. Se vão 100 encarnados, estão indo 500 desencarnados para pedir ajuda. Ok? Então, ter compromisso com os assistidos encarnados e desencarnados. Respeito. Muito respeito. Ainda é pouco, muito respeito ainda é pouco. Por quê? Porque essa situação que está acontecendo dentro de um terreiro de trabalho, de um médio de incorporação juntamente com a entidade, isso é muito sério. Então não tem que ter brincadeira, não tem que levar tudo na brincadeira, ali fazendo desdenha, se desfazendo dos casos das pessoas. As pessoas, elas vão chegar ali com os seus problemas. O problema de uma pessoa, ela pode ser para você um grãozinho de areia, mas para aquela pessoa é uma montanha, é um Everest. E aí você olha, você ouve aquela pessoa falando que está com um problema, mentalmente você fica, poxa, reclamando disso? Isso aí é problema? Entendeu? Você não está ali para ficar sabendo se é mais ou menos. Você está ali para trabalhar. Ok? Então, muitas das vezes, as pessoas que estão ali cambonando, elas estão ali sabendo da vida de todos os consulentes, de todos os assistidos que estão passando no atendimento com o médio de incorporação, juntamente com a entidade. E aí você vai ouvir de tudo um pouco. Você vai ouvir que a mulher apanha do marido, o marido apanha da mulher, a mulher trai o marido trai a mulher, o filho usa droga,
e outras situações. Muita, mas muita, é muita história. É muito problema. Então, você não está ali para colocar na balança o problema se é mais ou menos de ninguém. Você está ali para ajudar. E você, como cambono, ali, quando você olha e você está vendo um irmão seu, um assistido, um consulente ser atendido, não pense você que esse atendimento ele não possa chegar até você. Vai ter coisa que vai ser dita ali naquele momento que vai servir para você, porque você tem problema. Você também tem problema. Então você não vai passar pelo atendimento, mas ali na hora que você está trabalhando, auxiliando o médium de incorporação, você está ouvindo a entidade falar. E aquilo ali, se você ficar atento, você vai ver que de vez em quando são coisas que cabem para você. Você pode pegar e botar no seu coração que cabe para você, para resolver o seu problema. Aí você sai daquele trabalho, você sai de um trabalho com os seus problemas praticamente resolvidos, porque você também fez um atendimento paralelo. Você está me entendendo como é que funcionam as coisas? Olha como é que é a espiritualidade, olha como o trabalho ele é magnífico. Você vai, de repente você está ali como um cambono, atendendo, né, fazendo o seu trabalho de auxílio ao médium de incorporação juntamente com a entidade, e você está com o seu probleminha lá, mas você não falou para ninguém. E você está ali escutando o primeiro consulente, o segundo, o terceiro, o quarto, e a entidade está falando. Você está ali ouvindo. Chega uma hora que você consegue começar a pensar aquilo que as entidades estão falando e levando para o seu coração. E aí quando termina todo o trabalho que você vai para casa, você fala, poxa, eu vou botar isso aqui em prática, que eu ouvi da entidade, que vai me ajudar também. Entendeu? Então, ali, quando está acontecendo esse tipo de trabalho, não pense você que só os encarnados estão sendo ajudados. Os desencarnados também. Muitos espíritos vão para ali para pedir ajuda, para pedir resgate, para pedir socorro. E eles são ajudados dentro do livre-arbítrio de cada um. Porque tem que ter o livre-arbítrio, tem que se respeitar o livre-arbítrio. Você quer ajuda? Eu vou te dar ajuda. Você não quer ajuda? Ok, fica onde você está. Vocês estão me entendendo? Então, essa é a importância de você ter esse compromisso, de você ter o entendimento de que não só os encarnados buscam ajuda, mas também os desencarnados. Ter ausência de preconceito. Olha aí o preconceito, viu? Vamos lá. Ter ausência de preconceito. O cambono não pode ter qualquer tipo de preconceito, seja ele com os assistidos encarnados ou desencarnados. Ele não está ali para julgar ou criticar os casos que tem a oportunidade de observar ou ouvir, mas para colaborar com que sejam solucionados da forma melhor, de acordo com a sabedoria e a justiça divina. Foi o que eu falei. É não ter o preconceito. Você não está ali para julgar caso de ninguém. Você está ali para liberação de fluidos, auxiliar o médium de incorporação no que for necessário, ok? Então não está ali para ficar ouvindo o que o consulente ou o assistido está falando e ficar depois fazendo pouco caso. Se reúne com uma outra pessoa, com outro amigo, com outro trabalhador. Tá vendo aquela ali? Pô, o marido dela bate nela. Ó, tá vendo aquele lá? A mulher bate nele. Tá vendo aquele lá? É o filho deles, usa droga. Ó, aqui você não tem que botar na balança nada e nem falar para ninguém o que está acontecendo ou o que você ouviu no atendimento. Entendeu? É deixar completamente o preconceito de lado. Você vai estar ali como se fosse um padre, na hora que a pessoa está ali, né, falando os seus pecados. Você vai ouvir, vai entrar, de preferência, sair, para você não ficar guardando aquilo para você. Você só vai ficar aquilo que te pertence. Né? Lembra que eu falei? Se você precisar de uma ajuda, né, a entidade vai falar alguma coisa, você vai abraçar aquilo ali para você, para botar em prática, para ver se aquilo ali também te ajuda. Agora, o lado do preconceito, né, é ter ausência total de preconceito. Sem preconceito. Você vai ali para trabalhar, você vai ali para ajudar, entendeu? E não é somente o encarnado que você vai fazer isso funcionar, mas também para os desencarnados, para os espíritos. Porque, de repente, um espírito, ele incorpora num médio de incorporação e começa a falar que está sofrendo, que está isso, que está aquilo, né? Que ainda não teve aceitação, que precisa de ajuda. E você está ali no trabalho e está com preconceito. Então, assim, o preconceito, ele é ausência total de preconceito não só para os encarnados, mas também para os desencarnados.
porque você não está ali para julgar ou criticar os casos que tem a oportunidade de observar ou ouvir, ok? Mas o que você tem que fazer é colaborar para que sejam solucionados da melhor forma, né, de acordo com a sabedoria e a justiça divina, ok? Ter compromisso com a discrição. Nunca deve, fora ao dirigente da casa, relatar ou comentar, dentro ou fora do terreiro, as informações que houve, os problemas dos quais fica sabendo e os casos que vê nos trabalhos de que participa. A descrição deve ser sempre observada, não só por respeito aos assistidos envolvidos, encarnados e desencarnados, como também por segurança para que a entidade espiritual menos esclarecida, envolvidas nos casos atendidos, não venham a se ligar a trabalhadores, provocando desequilíbrios. Os comentários só devem acontecer esporadicamente de forma impessoal, nunca citar nome do assistido, como meio de se esclarecer dúvidas e transmitir novas informações a todos os trabalhadores, e somente no âmbito do grupo ao final dos trabalhos, ou nas gírias de desenvolvimento mediúnico. Então eu vou ler para você aqui de novo, tópico a tópico, e aí eu vou explicando, ok, gente? Porque é muito grande, né, esse parágrafo. Ter compromisso com a descrição. Nunca deve, fora ao dirigente da casa, relatar ou comentar dentro ou fora do terreiro as informações que houve, os problemas dos quais fica sabendo e os casos que vê nos trabalhos de que participa. Ponto. O que acontece aqui? Foi o que eu falei. Você está dentro de um trabalho, você está ali ouvindo, você está vendo aquilo que você ouviu. Se teve 10 atendimentos de consulentes, de assistidos, são 10 casos, são 10 problemas. Você não tem que pegar esses problemas e depois ficar falando com A, B, C ou D. O que é da casa, fica na casa. E se tiver que falar alguma coisa, que você vá falar com o dirigente responsável, ok? Com o dirigente responsável. Por quê? Porque senão isso foge à regra da disciplina. Isso vai virar bagunça, isso vai virar fofoca, chacota. Você gostaria de você estar ali como consulente, de buscar ajuda num atendimento, e de repente você começa a contar os seus problemas, que são problemas gravíssimos, e nós temos ali um cambono fofoqueiro, né? Um cambono fofoqueiro. Ele está ali ouvindo, né? Ele está ali ouvindo, aí daqui a pouco ele sai. Tá vendo aquela lá de saia rosa, de saia verde, de saia amarela? Olha, ela usa droga, o marido bate, o filho usa droga, e aí começa... Você gostaria disso? Que fizesse isso com você? Então, não aos cambonos fofoqueiros. Não deixe que a espiritualidade das trevas utilize você como um cambono fofoqueiro. De ficar ouvindo o atendimento para depois ficar passando esse atendimento para fora. Ou dentro da casa, em rodinhas de trabalhadores, ou fora da casa. Ah, você vai sair para tomar um sorvete, para tomar uma cerveja, para tomar um refrigerante, se juntou com várias pessoas e aí começa o blá blá blá. Ah, teve um atendimento semana passada e a pessoa falou que... Gente, trabalha lá dentro. Acabou o trabalho, apaga tudo, deleta. Deleta tudo. Deleta. Não é para você pegar aquilo ali e ficar fazendo um audiobook daquilo. Não é para você ficar levando ao conhecimento de outras pessoas os problemas do consulente ou do assistido, que foi buscar uma ajuda dentro do terreiro, que está em desespero. E você, como um cambono fofoqueiro, fica levando e trazendo essas coisas. Se houver necessidade de comentar o assunto, é com o responsável dirigente da casa. Você vai chegar, acabou os trabalhos, você vai lá chamar: mãe, quero conversar com a senhora. Aconteceu um episódio no atendimento que foi isso. Eu achei estranho. Então, passou para a mãe, passou para o responsável, isso já não é mais da sua ossada, de ficar querendo saber: e aí, mãe, resolveu? E aí, dirigente, resolveu? Não, acabou, gente. Você não passou para frente? Para o dirigente, ou para a mãe, ou quem quer que seja, de responsabilidade dentro da casa? Então isso não é mais seu, ok? A descrição deve ser sempre observada, não só por respeito aos assistidos envolvidos, encarnados e desencarnados, como também por segurança para que as entidades espirituais menos esclarecidas envolvidas nos casos atendidos não venham a se ligar a trabalhadores, provocando desequilíbrios. Então o que vai acontecer? Quando você... Lembra que eu falei de abrir a porta? Só você abre a porta? Quando você abre essa porta da fofoca,
de ficar divulgando, né, de ficar divulgando o atendimento de um consulente, de um assistido, você está abrindo uma porta. Se for um caso de uma obsessão, você já vai fazer parte também disso. Você já está sendo utilizado por esse obsessor para criar o caos, para fazer a fofoca. Então, na maioria das vezes, os problemas que nós encarnados apresentamos são problemas que nós mesmos criamos. Essa porta é aberta pelo lado de dentro e só nós temos a chave. Então, se você não bancar o cambono fofoqueiro, você não vai estar abrindo essa porta. Agora, se você abrir essa porta, se você for adentrar essa seara de um cambono fofoqueiro, de que tudo que vê fala, você está abrindo portas que você depois não vai ter capacidade de fechar. E aí você vai falar que na sua vida nada dá certo, que Deus é ruim, que você não tem sorte, que nada acontece de bom para você. Não. Plantou? O plantio ele é facultativo, a colheita ela é obrigatória. Você não plantou um pé de espinhos? Você quer colher o quê? Rosas? Não, você vai colher espinhos. Então não abra essa porta, ok? Não abra, para que você não venha a ter o desequilíbrio. Porque vai virar uma bagunça, gente. Você fala para um, que um fala para outro, que o outro fala para outro. Você já imaginou? Você já viu como é que é o telefone sem fio? Você já viu como é que é o telefone sem fio? Aquela mulher ali, ela apanha do marido. Aí quem ouviu vai chegar e falar, aquela mulher ali apanha do marido e bate na filha. Aí a outra vai falando, tá vendo aquela mulher? Aquela mulher, ela apanha do marido, bate na filha e fuma maconha. E aí vai, o telefone sem fio. E aí vai, a fofoca. E quem está por trás de tudo isso aí, rindo e se alimentando disso, são eles. Ok? Os comentários só devem acontecer esporadicamente, de forma impessoal. Nunca citar nome do assistido, como meio de se esclarecer dúvidas e transmitir novas informações a todos os trabalhadores, e somente no âmbito do grupo, ao final dos trabalhos ou nas gírias de desenvolvimento mediúnico. Se for necessário, tá? Se for necessário que haja uma necessidade de que se fale de um caso para todos os trabalhadores do grupo, que se fale sem citar o nome. Então eu falei para que não venha falar nada. Se houver necessidade, levar por o caso, se for um caso muito grave, levar para a mãe. E terceiro, se for um caso que vá servir de exemplo para todo mundo, todos os trabalhadores, ao final da gira, quando for fazer o fechamento, e se a mãe te der permissão para falar, que você venha falar, olha, hoje teve um atendimento que aconteceu isso. Sem citar nome, sem apontar dedo. Não é falar Maria, João, Pedro, não. Sujeito oculto, tá? Só o milagre. O nome do santo não se fala. Então, na hora que termina ali a gira, só os trabalhadores, aí sim, olha, aconteceu um caso desse, vamos ficar esperto, vamos vigiar, vamos orar. Por quê? Porque isso pode acontecer também com a gente. Você está me entendendo como é que funciona? Sem citar nome, beleza? Ficar atento ao atendimento. No ato do atendimento da entidade com o assistido, é dever do cambono não ficar desatento, com conversas, prestando atenção em outros atendimentos e etc. Ficar atento a tudo que está sendo falado pelo médium/entidade, pois, sempre que necessário, a entidade irá falar alguma palavra que o assistido não venha a entender. E é nessa hora que o cambono precisa estar atento e preparado para auxiliar o assistido no que tange a dúvida no que foi falado pela entidade, informando assim o que a entidade estará se referindo, como por exemplo. Então, aí eu vou dar os exemplos aqui embaixo. Então, vamos lá. Ficar atento ao atendimento. No ato do atendimento da entidade com o assistido, é dever do cambono não ficar desatento, conversando, prestando atenção em outros trabalhos e etc. Ficar atento a tudo que está sendo falado pelo médium/entidade, pois sempre que necessário, a entidade irá falar alguma palavra que o assistido não venha a entender. Ok? Então vamos dar uma pausa aqui para poder falar sobre isso. O que acontece na maioria das vezes? O atendimento está acontecendo, está o médium de incorporação, está a entidade e está o cambono. Só que o cambono, em vez de estar ali prestando atenção no atendimento do médium, juntamente com o assistido ou o consulente, o que ele está fazendo? Ele está conversando com outro cambono. Ou ele está prestando atenção no atendimento lá que não tem nada a ver com ele. Então, isso não é para acontecer. Você tem que ficar focado. Você, como um cambono, você tem que focar no atendimento que você se prestou a auxiliar. Você está aqui? Então é aqui.
é olhando para o médico que tá fazendo atendimento, olhando ali para o assistido, para o consulente. É aqui, é o seu mundo. É como se tivesse barreiras. Você não conseguisse enxergar mais nada. É como se estivesse dentro de uma sala, você, o assistido, o médio de incorporação e a entidade. Acabou. Não tem que ficar conversando, rindo, puxando assunto. O local é um local sagrado de trabalho, não é um local de brincadeira. Quer brincar? Do portão para fora. Eu sempre costumo falar, o portão que abre para a pessoa entrar, o portão ele abre para a pessoa sair. Né? Quem não está satisfeito com o trabalho, quem não está satisfeito com nada dentro daquilo que você escolheu, que saia. O CNPJ é maior do que o CPF. Saia, vá procurar um outro terreiro, vá procurar um local onde na hora que você está cambonando, você pode conversar, você pode rir, você pode plantar bananeira. Só que nas casas sérias, isso não acontece. A hora do trabalho é a hora do trabalho, a hora da brincadeira é a hora da brincadeira. A hora de rir é a hora de rir, a hora de conversar é a hora de conversar. Agora, dentro da casa, dentro do terreiro, quando começa os trabalhos, lembra lá atrás, onde eu falei, o respeito com a entidade? É o triplo, você tem que triplicar esse respeito. Você tem que, olha, é impressionante. Você tem que ter uma atenção, um respeito muito além do respeito que você já pratica no seu dia a dia. É diferente, é outro patamar. Então, na hora que você está ali em atendimento, você está num grupo, você está num trabalho. E a hora que você está ali no atendimento, é para que você continue focado naquilo ali, porque você tá emanando fluidos para cura, para limpeza, para sustentação do médium. Como é que você vai estar ali sustentando uma incorporação, sustentando um atendimento, se você está conversando com seu amigo do lado? Se você está prestando atenção em outro atendimento? E sem contar, quando você está de olho no outro atendimento, você pode estar pegando a condição daquela pessoa. Se tem um obsessor, algum problema, e você está ali focado, botando todas as suas energias para aquele lado, você vai puxar. Lembra que eu falei da porta que só abre por dentro? Aí você vai estar abrindo essa portinha e falando, vem amiguinho, vem aqui me perturbar um pouquinho também, que eu estou muito tranquilo, eu quero um pouco da minha vida bagunçada. Entendeu? É isso que vai acontecer. E é nessa hora que o cambono precisa estar atento e preparado para auxiliar o assistido, no que tange a dúvida no que foi falado pela entidade. Na maioria das vezes as entidades elas falam coisas que o assistido ou o consulente não entende. Quantas luas você vem nessa tapera? O assistido vai ficar, quantas luas que eu venho nessa tapera? Tapera? Lua? Quantos anos, quantos dias você vem nessa casa? Aí o cambono entra em ação. A entidade está perguntando, quantos dias, quantos anos você frequenta essa casa? Tá me entendendo? Olha, você vai banhar, né, do pescoço para baixo, água quente, com tapete de Oxalá. Tapete de Oxalá? O que é tapete de Oxalá? O cambono vai entrar em ação. A entidade está pedindo para que você tome um banho do pescoço para baixo, com água quente. Você vai pegar o boldo, vai amassar ele todinho, colocar na água e tomar, jogar da cabeça, do pescoço para baixo. Tem que ser da crista para baixo. Aí, crista? Da cabeça para baixo. Entendeu? Então, são coisas que as entidades vão falar que o consulente, que o assistido, eles não são obrigados a saber. Eles foram ali só para buscar ajuda. E a hora do cambono auxiliar, o cambono está conversando. O cambono está prestando atenção. É o cambono fofoqueiro, né? É o cambono fofoqueiro. Porque de repente ele vai sair daquele trabalho e vai falar assim, olha, eu estava cambonando ali o caboclo, mas eu percebi que tinha um outro caso ali, e eu ouvi tudo, falou isso. É o cambono fofoqueiro. Mexeriqueiro, fofoqueiro. Entendeu? Picuinha. Então, assim, é o quiumbazinho, né? É o quiumba. Então, assim, a importância do cambono de estar ali ladeado a uma entidade, a um médio de incorporação, abrange vários aspectos, várias situações. Por exemplo, um preto velho e a preta velha, eles falam muito baixinho. Eles falam muito baixinho. E, de repente, o consulente não escuta. Então, o cambono entra em ação. Não, o vô, a avó está falando para você isso, 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 isso. Se o cambono fofoqueiro estiver prestando atenção no trabalho do outro, se o cambono fofoqueiro estiver conversando com o outro cambono, ele não vai ouvir o que o vô falou. E aí vai ficar ele sem saber, o consulente / assistido sem saber.
E aí o vô, a avó, a entidade que estiver ali, vai ficar brava. Vai ficar brava. Vai chamar atenção. Ah, o vô me chamou atenção, o caboclo me chamou atenção, o marinheiro, o boiadeiro me chamou atenção. Por que chamou atenção, irmãozinho? Ah, porque eu estava na hora do atendimento, eu fui só conversar rapidinho com a fulano. Ah, porque eu estava só prestando atenção no atendimento que estava do meu lado, que eu achei estranho. O que você tinha que conversar com o amiguinho? O que você tinha que prestar atenção no trabalho ali do outro? Se você já tinha o seu trabalho aqui. Por isso que você foi chamado a atenção. Você está certo ou está errado? Ah, estou errado. Então, ó, beleza. Que isso não mais se repita. Entendeu? Então, informando assim o que a entidade estará se referindo. Então, é aquilo. Ouviu, passa para o consulente se ele não entendeu. Beleza? E aí, olha, são alguns exemplos aqui que eu vou passar agora e os significados, tá bom? Para a gente finalizar. Axé significa força, poder, energia vital, mas também é usada como um cumprimento similar a um amém. Ok? Então, assim, a entidade pode virar para o consulente e falar axé. E aí o consulente vai falar axé, Bahia, Salvador, Carnaval, axé. Aí você, né? O que significa? Aí você pode falar, é similar a um amém. Amém, irmão. Ok? Saravá, cumprimento geral na Umbanda, com significado de salve. Agô, na língua iorubá, pedido de licença ou permissão para entrar, passar ou realizar algo. Atotô, saudações ao orixá Omulu, Obaluaê, significando silêncio ou paz. Laroyê, saudações ao Exu, significando algo como viva ou salve. Mojubá, saudação aos guias espirituais, significando eu me curvo ou eu me ajoelho. Epababá, saudação ao Oxalá, significando o Senhor realiza ou obrigado, Pai. Adoiá, saudação a Iemanjá, significando Mãe das Águas ou saudações à Mãe das Águas. Aruanda, colônia espiritual onde habitam muitos espíritos da Umbanda. Calunga, na língua banta, refere-se ao mar e também é usada para designar cemitérios. Observação, línguas bantas são um ramo de línguas faladas por povos bantus na África subsaariana, pertencentes à família linguística níger-congolesa. Tem a Calunga Grande e a Calunga Pequena, né? A Calunga Grande é o mar, a Calunga Pequena é o cemitério. Pemba, giz usado para riscar pontos riscados no terreiro. Patuá, talismã usado para atrair sorte ou proteção. Marafo, aguardente ou qualquer bebida alcoólica. Orixás, entidades espirituais cultuadas na Umbanda, cada um com suas características e domínios. Guias, espíritos evoluídos que trabalham sobre a orientação dos orixás incorporados em médios. Terreiro, espaço onde são realizados trabalhos da Umbanda. Linha, subdivisão da Umbanda, com características e trabalhos específicos, liderada por um chefe de falange. Falange, conjunto de espíritos que trabalham na mesma linha. Bate-folha, ritual de limpeza espiritual com ervas e outros elementos. Ogum, orixá da guerra, da ordem, do trabalho. Oxóssi, orixá da caça, da fartura, da mata e da cura. Xangô, orixá da justiça, do trovão, do fogo e do conhecimento. Yansan, orixá dos ventos, das tempestades, da guerra e da transformação. Oxum, orixá da beleza, do amor, da fertilidade e das águas doces. Iemanjá, orixá da maternidade, da fertilidade, do amor e das águas. Omolu Obaluaê, orixá da cura, da terra, da morte e da transformação. Exu, orixá da comunicação, da ordem, do movimento e da transformação. Pombagira, entidade feminina associada a Exu, com características semelhantes, mas com enfoque na sensualidade e no poder feminino. Então, vamos ficando por aqui, ok? Para darmos continuidade no próximo vídeo, que será a terceira parte, tá bom? Da orientação aos cambonos. Eu espero estar ajudando a todos vocês. Não sei tudo. O que eu sei eu tento passar. Os meus conhecimentos são dentro de
observações, porque eu sou uma pessoa muito observadora, então eu gosto de observar tudo. E no ato em que eu observo, eu costumo fazer o quê? Aquilo que me serve, eu vou e pego. E aquilo que eu pego, eu vou e busco o conhecimento, junto com pessoas que sabem mais do que eu, que têm um conhecimento, que têm o tempo maior dentro da Umbanda, ou eu busco dentro de livros sérios, ou dentro de vídeos também sérios, e tento passar para vocês, ok? Então eu espero que eu possa estar ajudando, porque a única intenção desse canal, com esses vídeos que eu estou fazendo, da orientação ao Cambono, é para ajudar aqueles que estão distantes, ok? Pessoas que estão adentrando a uma casa espírita, a um centro espírita de Umbanda, e infelizmente não tem um estudo. É só prática, não tem a teoria. E a teoria ela é muito importante. Você precisa saber como é que funciona, você precisa saber do regulamento interno, você precisa saber de todas as informações que tem dentro da Umbanda, para que você possa ser um trabalhador em excelência. Porque senão, é como se você pegasse um pano, né? Vamos botar assim, um pano que ele está sujo, para limpar a sua casa. Você tem que estar limpo, você tem que estar pronto, você tem que estar uma ferramenta limpa, pronta para ser utilizada pela espiritualidade. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e ajudará. Se você não buscar esse conhecimento, se você não buscar a verdade, se você não alimentar o seu espírito, a sua alma, como que você vai poder ajudar alguém, se você não está bem? Então, o que eu faço hoje aqui é com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muito comprometimento. Tá? Não só com vocês, mas comigo. Eu também estou aqui lendo, eu estou aprendendo, com a própria espiritualidade, que está também nesse trabalho, que está me ajudando. Então, na maioria das vezes, depois eu vou assistir o vídeo, né? Porque eu assisto os vídeos. Eu vou assistir os vídeos e eu falo assim, caramba, eu falei isso? Isso saiu da minha boca? Então, assim, eu, antes de gravar qualquer vídeo, de fazer qualquer trabalho, eu peço para as espiritualidades, se possível, me ladear, me ajudar. Principalmente o caboclo que trabalha comigo, o preto velho que trabalha comigo dentro do seu conhecimento. Eu peço para eles me ajudarem. Eu me coloco à disposição. Então, assim, a intuição, quando você receber uma intuição boa, não pense duas vezes e nem duvide. Faça. Agora, quando for uma intuição ruim, não faça. Coloque uma barreira. Mas quando é uma intuição boa, para ajudar, para perdoar, para você ajudar o próximo, não pense duas vezes. Faça. Faça. É melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que de uma coisa que você não fez. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Para com vocês, para comigo e principalmente para com a espiritualidade. Porque a missão era dada e a missão vai ser cumprida. Comigo será cumprida. Independente, será cumprida. Ok? Então, eu espero estar podendo ajudar. Peço desculpas pelos erros. Todos os acertos, tá, do que está sendo lido, todos os acertos do que está sendo lido aqui por mim, então, isso, os agradecimentos vão para a espiritualidade. Todos os acertos. Todos os erros, é meu. Eu abraço. A culpa é minha. Eu assumo. Ok? Então, eu agradeço à espiritualidade, agradeço a vocês que estão acompanhando. Mais uma vez, eu peço encarecidamente a vocês que ajude esse nosso canal Alex de Almeida a crescer cada vez mais. Compartilhe o link. Está assistindo o vídeo? Deixa um like. Não custa nada você apertar ali o like. Deixa um comentário edificante, construtivo, que eu vou responder com todo amor, com todo carinho. Ok? Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima continue abençoando a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.